Como controlar a situação quando alguém te provoca para que você, no final, saia como a pessoa certa. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. Você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje falaremos sobre como reagir a ataques e provocações de uma forma que você consiga se autocontrolar e sair da situação de maneira positiva. Vamos explicar sobre tudo isso e muito mais, só que antes vale a pena lembrar: se você gosta de estudar linguagem corporal, gosta de aprender mais sobre tomadas de decisão, como dominar as situações ao seu redor, se inscreva agora no canal Metaforando, clicando aqui no botãozinho em inscrever-se e também curta e compartilhe esse vídeo. Você sabe como reagir quando alguém está te atacando ou te provocando verbalmente? Por acaso já aconteceu com você a seguinte situação? Você foi provocado, você foi atacado, foi xingado por alguém, isso mexeu com o teu emocional, te deixou super irritado, te deixou com muita raiva e você simplesmente reagiu colocando essa raiva pra fora, só que no fim das contas, quando você foi avaliar o resultado dessa situação toda, as pessoas que viram essa sua reação ainda pensaram que você, no fim das contas, era o errado ou a errada da situação? Resumindo, você foi provocado, foi atacado, reagiu e ainda saiu como a pessoa errada, imatura e despreparada de toda essa situação. Você deve ter pensado assim: mas e as pessoas que me provocaram, elas estavam erradas? Só que na maioria das vezes, para quem tá de fora, isso não importa. Para quem tá de fora, muitas vezes vai importar como você reagiu, se você teve maturidade ou se você reagiu no mesmo nível de quem te provocou. E acredite, muitas vezes apenas reagir emocionalmente sem refletir não é a resposta correta. Recentemente tivemos 2 exemplos sobre isso. O caso que aconteceu com 2 famosos que reagiram a ataques verbais e piadas na internet. Primeiramente, o Dr. Paulo Musi, que ao ser publicamente atacado e chamado de corno, reagiu de forma no mínimo desproporcional, o que acabou piorando ainda mais a situação para ele e fez as pessoas pegarem mais pesado ainda com as piadas e fazerem ainda mais piadas do que inicialmente estavam fazendo. E o caso da humorista GK, que também teve ali uma reação aparentemente desproporcional após ser alvo de algumas piadas de outros comediantes e que, após a reação dela, também motivou o aumento de piadas com o nome da artista e também o número de pessoas que passou a pegar mais pesado com ela aumentou. Será que tanto Paulo Musi quanto a GK agiram de maneira apropriada? Ou a reação deles possibilitou com que a situação piorasse ainda mais? É sobre isso que vamos falar agora. E a primeiríssima estratégia que a gente tem que te passar quando você for provocado, for atacado, tiver ali a sua imagem pública atacada, é a seguinte: mantenha a calma. Quando a gente fala manter a calma, não é simplesmente ficar parado, mas sim ficar calmo, trabalhando o seu autocontrole emocional. Você tem que ter em mente a ideia de não transparecer para quem te ataca que os ataques dessas pessoas estão te incomodando. Você pode tentar alternar o seu foco para outras coisas, pensar em outras coisas, tentar ignorar a questão, se concentrar na sua respiração, mas o importante é não transparecer que aquilo te abalou. Porque nesses ataques verbais, nessas provocações, o intuito é justamente incomodar a pessoa. Pensa o seguinte: imagina ali uma máquina de refrigerantes. Imagina que você vai lá e você quer obter um refrigerante dessa máquina, porém sem dar nenhuma moeda para ela. O que você faz então? Você ataca ela. Você vai lá dar um soco, dar um pontapé, dar um chute. Você vai atacando, até que essa máquina, por questões óbvias, derruba um refrigerante ali. Você vai e pega outro refrigerante. Se outras pessoas virem você fazendo isso, elas também vão começar a atacar essa máquina. Vão bater, vão dar socos, vão dar pontapés, até que essa máquina vá cuspindo mais refrigerantes para elas e por aí vai. Essa metáfora explica basicamente o que acontece quando alguém tenta nos atacar ali verbalmente. Se você entrega para a pessoa aquilo que ela quer, ela pode continuar te atacando a sua imagem ali para continuar ganhando atenção, ganhando o que ela quer, ou ela pode ainda motivar outras pessoas a fazerem a mesma coisa com você e aí aumentar o número de pessoas que vai começar a te atacar, te provocar e por aí vai. Podemos ver isso claramente no exemplo do que aconteceu com a GK.
Inicialmente, teve ali apenas uma piada feita pelo Fábio Porchat falando da GK. Aí então ela foi lá, se manifestou no Twitter sobre essa piada que o Fábio Porchat fez, dizendo que deixou ela muito incomodada, que ela foi vitimizada, colocando ali aspectos muito emocionais sobre essa piada, mostrando que essa piada realmente incomodou muito ela. O que aconteceu? Cada vez mais pessoas começaram então a fazer piadas sobre esse assunto. E ainda aconteceu mais. Muitas pessoas que não tinham nem visto essa piada do Fábio Porchat foram atrás para saber o que tinha acontecido e o próprio humorista ainda fez mais um vídeo sobre o assunto. Ou seja, o fato dela demonstrar sua insatisfação fez com que a situação tomasse proporções ainda maiores. Portanto, lembre-se, evite de demonstrar que você está incomodado. Se as pessoas não conseguirem te incomodar com os ataques, a tendência é que esse tipo de comportamento pare. Segunda dica: evite a resposta reativa ou revidar. É quase que automático revidarmos um ataque verbal com outro ataque verbal, de maneira super reativa, mas acontece que isso não é o ideal. Essa resposta imediata para revidar um ataque verbal terá uma carga emocional muito forte, ou seja, você vai agir majoritariamente por conta das suas emoções e, consequentemente, suas respostas racionais estarão prejudicadas. E é nesse momento que as pessoas perdem o controle, acabam falando algo que pode complicar bastante para elas e no fim saem como erradas da história. Por exemplo, o que aconteceu com o Dr. Paulo Musi, ele respondeu uma pessoa que estava falando sobre o seu relacionamento. A resposta do Musi foi extremamente emotiva. Com isso, e por conta dessa resposta, diversas pessoas resolveram comentar atacando ele e fazendo mais piadas ainda. Musi então começou a revidar de forma reativa, atacando as pessoas que estavam atacando ele, e a situação foi crescendo cada vez mais, ao ponto das pessoas no final apontarem ele como um cara desequilibrado, imaturo e despreparado para lidar com críticas e ataques na internet. Provavelmente, se ele não tivesse reagido dessa forma inicialmente, o assunto sequer iria pra frente ou ia parar numa zoeira ali de uma galerinha que ia ter zoado com ele apenas no primeiro dia da situação. E por fim, nossa terceira dica: seja educado. Responda às provocações e às ofensas com educação. As pessoas que realizam ataques verbais geralmente não esperam que esses ataques sejam respondidos com educação. Na verdade, elas estão contando com o fato que você vá revidar. Isso irá demonstrar então que você não se incomoda com o que a pessoa está dizendo. Em alguns casos também pode acabar ajudando a pessoa a perceber que ela está errada, já que ela é a única que está atacando alguém. Responder com educação também é importante para não deixar a situação tomar maiores proporções e escalonar para uma discussão. Ou seja, é uma ótima forma de impedir que essa situação se alastre por muito mais. Você pode utilizar então diferentes táticas de resposta a depender do contexto. Por exemplo, se a pessoa estiver fazendo alguma piada, você pode entrar na brincadeira e responder também em tom de piada. Ou responder de uma forma inesperada, que quebre a linha de raciocínio da pessoa. Por exemplo, com um elogio. A pessoa vai lá, faz um baita ataque a você, você fala: caramba, esse tipo de ofensa eu ainda não conhecia, te achei criativo, parabéns. A pessoa no fim pode olhar e falar: ué, por que ele não me xingou de volta? E a situação provavelmente não escalonaria para algo muito mais desproporcional, como foi o caso do Musi ou da GK. O importante, no fim das contas, é você não transparecer que está incomodado e não dar mais motivos para aquela situação se estender. E essas são algumas formas de como lidar melhor com ataques e provocações paraverbais. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!